Cientistas e pesquisadores chegaram a um certo consenso sobre as primeiras civilizações que habitaram a Terra. No entanto, algumas descobertas e achados arqueológicos colocaram essas teorias de cabeça para baixo. Estranhos vestígios de fósseis, dispositivos avançados para a época e pinturas inexplicáveis que abriram um debate sobre evidências de vida alienígena. No vídeo de hoje, vocês irão ver 9 artefatos que provam a existência de extraterrestres. Microchip em uma pedra. Um artefato semelhante a um microchip de 250 milhões de anos atrás foi encontrado na Rússia e pode ser a chave para a investigação de uma antiga civilização perdida. Ela foi encontrada por 2 pescadores que estavam pescando quando, perto da costa, encontraram uma rocha na qual se distinguia com seção uma retangular branca. Depois de um estudo, os especialistas chegaram à conclusão de que se tratava de um microchip usado em tempos pré-históricos da mesma forma que humanos o usam hoje. Alguns cientistas sugeriram que o artefato pode ser um fragmento de uma civilização antiga, ou seja, milhões de anos atrás poderia ter havido uma cultura altamente desenvolvida com tecnologias avançadas. Outros alertam que talvez o dispositivo não tenha sido feito na Terra. Transformador em pedra. Um artefato que se parece muito com uma bobina eletromagnética foi encontrado nas montanhas de Kosovo. Este objeto de pelo menos 20 mil anos parece ter sido derretido, embora ninguém saiba o verdadeiro propósito desta misteriosa engenhoca. É uma evidência convincente de antigas tecnologias avançadas, mas formam um todo com a pedra, como se ela tivesse sido fundida e moldada na forma necessária para criar um transformador. Embora existam várias teorias sobre a origem desse sistema, cientistas não chegaram a uma conclusão absoluta. Artefato Auid. Em 1974, perto da cidade romena de Auid, na margem de um rio, um grupo de trabalhadores descobriu a uma profundidade de 10 metros 3 objetos. 2 eram osso de mastodonte e o terceiro era uma peça de metal, semelhante a uma palheta com vários furos. A análise científica mostrou que o artefato é uma liga complexa de 12 elementos diferentes, sendo o principal o alumínio. Curiosamente, este componente químico foi obtido pela primeira vez em 1825, mas o artefato remonta a cerca de 300 anos. O mais estranho é que foi enterrado próximo a esses restos fósseis, que têm uma idade estimada de 10 mil anos. Algumas pessoas sugeriram que o objeto fosse um extraterrestre. Um engenheiro aeronáutico disse que lembrava o pé do trem de pouso de um veículo espacial, fazendo mais sentido à teoria. Espada Ulfber. Quando os arqueólogos descobriram esta espada Vinci, que data cerca de 1000 anos, eles estavam atordoados, porque era impossível produzir uma arma desse tipo antes da Revolução Industrial, em que é 3 vezes maior do que a de outras espadas do mesmo tempo. O minério de ferro tinha que ser aquecido a pelo menos 1600 graus, para remover impurezas, algo extremamente difícil para a época. Pesquisadores da era medieval acreditam que é impossível que tanto o material quanto o técnico viessem de alguma civilização avançada das culturas do Oriente Médio, que invadiram os assentamentos Viking ao mesmo tempo. Vê-se que apareçam as primeiras espadas artefato de Wolfsburg, artefato de Kentucky. Descobriram fósseis muito raros na forma de rodas irregulares, que lembram as partes de algum mecanismo. De acordo com os arqueólogos, quando eles foram para o local, havia centenas de cilindros. Os dentes irregulares, que parecem ser partes de uma máquina, estavam em perfeito estado de preservação, como se tivessem sido congelados no tempo. A descoberta surpreendeu os cientistas por sua natureza incomum e porque pode implicar com a reescrita história da humanidade. Essas peças estão datadas de 400 milhões de anos atrás, sendo que os primeiros vestígios do Homo sapiens na Terra são apenas 200 mil anos. Pedra Zika. Em 1961, algumas estranhas pedras de tamanhos e cores diferentes foram encontradas por componentes em um depósito escondido sob areias do imenso deserto de Oco Ridge. Na costa do departamento de Ica, no Peru, estudos de carbono 14 mostraram em algumas amostras uma idade entre 60 a 100 mil anos.
Porém, o mais curioso é que as gravuras mostram cenas da vida dos aborígenes que não correspondem para a compreensão moderna da história do mundo. Você pode ver o homem montando dinossauros, transfusões de sangue e outros transplantes de órgãos e mostram o uso de energia eletromagnética e viagens espaciais. As pedras têm gerado um debate interno muito grande da ciência, enquanto uns dizem que são falsos, outros dizem que a história da humanidade não é tal a que conhecemos. Próteses de jade. Escavações na cidade pré-histórica de Tehuacan tornaram possível registrar o esqueleto de um dos personagens com a maior quantidade de modificações culturais descobertas até agora. Os arqueólogos descobriram os restos mortais de uma mulher que morreu jovem há cerca de 1.600 anos. É estranho que tenha um dente de metal com material cerâmico inserido que só surgiu no final do século XX devido às características da pedra verde e as marcas de desgaste que apresenta. Concluiu-se que possivelmente se trata de uma prótese dentária, que se coloca na zona de incisivos centrais. Hipóteses alertam que os maias usavam o número de incrustações de jade nos dentes para medir o status social dentro da comunidade. Esqueletos alienígenas. Nos últimos anos, foram estudados alguns esqueletos estranhos com algumas deformidades que estão muito distantes dos ossos convencionais de humanos. Um dos melhores casos conhecidos é o de uma criatura modificada que foi encontrado no deserto de Atacama, no Chile. É apenas de 15 centímetros de altura e estimativas iniciais indicam que ela é uma criança entre 6 e 8 anos de idade, com um crânio longo e angular, órbitas inclinadas e menos costelas do que o normal. Só ajudou a entender o enigma, mas depois que os pesquisadores disseram que pode significar um ser humano com malformações genéticas. Outro caso conhecido é o das 5 múmias nascidas no Peru, com 1.700 anos de idade. Embora alguns digam que não é nada mais do que uma fraude, os especialistas garantem que não se trata de seres humanos e que as características anatômicas dos crânios seriam muito difíceis de falsificar. O vídeo está acabando. Espero que tenham gostado. Deixem seu like e comentem aí embaixo. Até a próxima, pessoal!